Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu hoje trago então a opinião de um livro que foi escolhido pelo Gangue das Bambinas e o livro que vos trago hoje é O Pecado de Porto Negro de Norberto Moraes. Este livro foi escolhido, muitas pessoas queriam ler, algumas pessoas, algumas bambinas do grupo já tinham lido, estavam-nos a recomendar, então foi para setembro que nós lemos Norberto Moraes e começámos com O Pecado de Porto Negro. Vocês podem reparar, este livro requisitei-o na biblioteca porque eu não consegui encontrar o raio do livro. Tenho-vos a confessar que foi muito complicado encontrar o livro porque eu tenho comprado os livros todos que estamos a ler no Gangue das Bambinas e este é o único que eu não tenho fisicamente e este é o da biblioteca e a biblioteca só tinha mesmo o da Editora Leia, nada contra, mas pronto, fiquem a saber, ela está a ser editada agora na Relógio d'Água e havendo outros livros ainda por editar. Este então foi o primeiro livro que eu li do Norberto Moraes, há já 3 editados e vem mais 3 a caminho, dizem as booktubers por aí que vêm mais 3 livros. Este foi o primeiro livro, existe então A Balada do Medo e O Silêncio das Qualquer Coisas. Eu não sei, eu sei a capa, ou eu sei o nome dos livros ou eu sei o nome dos autores, mas pronto, eu depois vou deixar aqui em baixo os livros que ele já tem editados pela Relógio d'Água. Então, do que é que fala este livro? Esta história passa-se em Porto Negro, a capital da ilha de São Cristóvão. Apesar de ser uma ilha e das suas grandes dimensões e por lá passarem muitos viajantes, toda a gente se conhece e toda a gente sabe a vida uns dos outros. Vou começar então a falar das personagens desta história. Começo por Ducélia. Ducélia é uma jovem rapariga muito certinha que vive à sombra das regras do seu pai. O seu pai é talhante e protege a sua filha como se de um tesouro se tratasse, não deixando nenhum homem aproximar-se dela. Apesar de ser uma jovem e apesar de Ducélia ainda não ter vivido nada, ela começa a querer saltar a cerca, por assim dizer. E mais não digo. Depois temos a personagem de Santiago Cardamom. Santiago é um homem malandro que pisca os olhos às meninas e vai atrás de um bom rabo de saias. Santiago, apesar de ter o seu lado mais malandro, também tem um bom coração. Santiago é conhecido por todos, toda a gente conhece Santiago e apesar de ser um bom rapaz e um bom malandro, essas suas características podem trazer e trazem alguma rivalidade e alguma crise de ciumeira por parte de Rolindo Face. Rolindo Face é um jovem rapaz que trabalha para o talhante lá da ilha. E digamos que Rolindo está apaixonado, perdido de amores por Ducélia. Filha de quem? Filha do seu patrão. Apesar de ser uma ilha pequena e de que toda a gente se conhece, há lá histórias misteriosas, há lá pecados por contar e há muito por revelar. Isto é Pecado de Porto Negro. Eu não vou revelar muito mais, falei de 3 personagens e já vocês perceberam que daqui vai sair uma raia tão grande que dá uma grande história de amor. Eu confesso aqui que quando se falou em lermos este livro, eu fiquei um pouco atrás porque a Carol disse é um romance que tu vais adorar, é um romance que vais perder de amores e toda a gente falava lá no grupo. Apesar de haver uma ou duas meninas dizerem epá, até que saí um pouco desiludida. Eu fui lendo os primeiros capítulos, pá, e as primeiras 50 páginas e eu não queria acreditar no aborrecimento de história que eu estava a ler. Eu vou ser honesta, estava completamente aborrecida. E eu estava com vontade de dar estabefes à Ducélia. Oh rapariga, acorda para esta vida. Tu não podes viver à sombra do teu pai, tu não podes ser assim tão ingênua e tu não podes ser assim tão aborrecida. Mas era. A Ducélia é uma personagem que ficou aqui entalada, mas que depois o seu crescimento ao longo da história é de uma coisa, BUM! Norberto Moraes apresenta-nos as personagens ao longo da história e vai-nos dando a conhecer o seu passado e os segredos que cada personagem tem escondidos. Esta história, digamos, de amor que vai aqui acontecer não vai cair nas boas graças lá na ilha, lá em Porto Negro, e tudo poderá acontecer. Norberto Moraes é um escritor que sabe
como cativar um leitor. Apesar das primeiras 50 páginas eu estar aborrecida de morte, digamos que quando se dá ali a reviravolta, o clímax da história, o que eu queria mais era saber como é que isto vai terminar. A escrita de Norberto Moraes não é para todos. É para quem gosta de descrições, é para quem gosta de personagens ricas em história, é para quem gosta de personagens songamongas que se transformam em verdadeiras lutadoras desta vida. É uma escrita que não vai agradar a todos e eu, ao início, estava muito reticente à sua escrita, à sua história. É claro que isto é uma verdadeira novela portuguesa, mas que merece a fama que o BookTube lhe dá e que as boas opiniões estão aí. É um livro cheio de história, é um livro que, dizem, os outros 2 livros que falei ao início, dizem que vão falar das personagens que também por aqui passaram e os próximos a mesma coisa. Há lá 1 ou 2 personagens que eu vou dizer, a Dona Dioguinha, eu fiquei com imensa vontade de saber o que seria passar na vida dela e eu tenho a sensação que desses 6 livros irá abordar melhor e aprofundar melhor a história dessa personagem. Este livro não é só as 3 personagens que eu vos disse, há lá muitas, são mais que as mães. E há personagens que mereciam, quiçá, um pouco mais de destaque. Apesar disto, da história passar-se em Porto Negro, na ilha de São Cristóvão, existe lá uma casa de meninas que tem a sua fama, mas também tem a sua história. E Norberto Moraes consegue, através de pequenos detalhes, agarrar-nos e prender-nos e querer saber mais. E o final deste livro não poderia ter sido melhor. É uma história que precisa de uma certa atenção, é uma história que não vai cativar toda a gente, para muitos vai ser o melhor livro que já leram, para outros vai ser um livro e até percebo o porquê de dizerem que é livro porque não é para todos, é uma história muito à novela, há quem diga, houve uma menina que disse que este livro era muito parecido com a história do Equador. Eu não sei, eu ainda não li, eu ainda nem sequer vi a série, eu tenho o livro cá em casa, está nos meus planos de ler, mas depois de eu ler esse livro, então eu direi qualquer coisa, mas dizem que segue muito esse ritmo. Isto era digno, até era, não quero estar aqui a cometer um erro a dizer isto, mas era bonito ser transformado numa série Netflix, numa série de RTP, que alguém pegasse nessa história e levasse para o ecrã, porque tem todo o argumento e tem toda a ação para correr bem e captar o espectador. É uma história de amor que vai acabar numa tragédia. É um triângulo amoroso sem ser um triângulo amoroso. É amor, é ciúme, é raiva, é um rapaz que tanto gosta de todas, que acaba por se apaixonar por Célia, que acaba por se render e Célia acaba-se também por se apaixonar e dá-se ali, os opostos atraem-se e é uma coisa tão bonita, está tão bem escrita aquela história que dá gosto, dá prazer mesmo a querermos conhecer mais as personagens. Aqui está a minha opinião do mês do livro O Pecado de Porto Negro. Eu não tenho mais nada a dizer, espero que tenham gostado. Digam-me aqui em baixo se já leram o livro, qual a vossa opinião e se este livro merece ou não merece ser transformado numa série. Merece, tem tudo para dar certo, tem um bom argumento. Por isso eu não tenho mais nada a dizer-vos. Espero-vos no próximo vídeo. Tchau!